Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge! Fala meus amigos, tudo jóia? Hoje o Papo no Auge tá diferente, a gente tá falando diretamente de Florianópolis, Santa Catarina, capital de Santa Catarina, e eu falo aqui direto da Fiesc, da Federação das Indústrias Catarinenses. Eu estou no CICAI ICQM 2023, um evento internacional que fala sobre inovação, sobre gestão do conhecimento, a convite da professora Patrícia de Sá Freire, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, do Departamento de Gestão e Engenharia do Conhecimento, que inclusive já participou, né? A professora Patrícia participou do nosso podcast. A gente está aqui a convite dela para falar sobre o evento, para falar com os palestrantes, para falar sobre tudo que vai acontecer aqui em termos de produção acadêmica e intelectual. Então, fica com a gente. Eu tenho certeza que você vai adorar esse episódio especial do podcast Papo no Auge. A gente está saindo das nossas férias, mas é por um bom motivo, tenho certeza que você vai gostar em demasia desse episódio, tá bom? Fica com a gente, Papo no Auge 2023. E antes de passarmos a palavra aos nossos convidados, informamos a nossa audiência que o Papo no Auge está lançando o seu clube de assinatura. Ao assinar nosso podcast pela plataforma Catarse de financiamento coletivo ou pelo PicPay, os links estarão na descrição deste episódio, você concorre a prêmios e ajuda na doação de livros para bibliotecas públicas e comunitárias. Muito bem, meus amigos, voltando aqui, Papo no Auge, diretamente de Florianópolis. Eu estou aqui com a professora Patrícia de Sá Freire, professora da UFSC, anfitriã do evento do SIC ICQM 2023. E eu queria perguntar à professora, a professora já esteve no Papo no Auge, né, falando sobre gestão do conhecimento. Professora, um evento dessa magnitude, qual é a importância dele, tá? Qual é o que é o evento, primeiramente, o que é o SIC ICQM, qual é a importância desse evento para a pavimentação de conhecimento, para a inovação, para a gestão, e qual é a sua expectativa para o decorrer do evento? Eu sei que hoje é o primeiro dia. Bem-vinda mais uma vez ao Papo no Auge. Obrigada, adoro estar aqui com você, né? Mais uma vez, muito bom. Esse impacto do seu programa é muito positivo para as universidades e para esse diálogo com a sociedade, então só tenho a agradecer. Esse evento ele é criado num diálogo entre dois grandes eventos internacionais. O ICKM, que é um evento, está na 18ª edição, ele é um evento mundial, a cada ano ele está num continente. E pela segunda vez a gente consegue trazê-lo ao Brasil. Esse ano ele está sendo realizado junto com o SIC, que é o nosso evento da Universidade Federal de Santa Catarina, né, do nosso programa de pós-graduação, que é o maior evento ibero-americano de gestão do conhecimento. Então são os dois grandes eventos em gestão do conhecimento internacionais nesse diálogo. O impacto dele para o conhecimento é exatamente o slogan dele, a ponte, né, de diálogo, a ponte para essa sociedade do conhecimento. Então não é só fazer a ponte entre o ibero-americano e o mundo, mas é a ponte entre os pesquisadores acadêmicos, não acadêmicos, as organizações públicas, organizações privadas, os trabalhadores e seus líderes. Então aqui no nosso evento estão todos representados, porque para nós realmente a governança da inovação ela é necessária, e essa governança da inovação ela depende das pontas de diálogo, né? Pois é, professora, e hoje o primeiro evento, a gente está vendo aqui muita movimentação, né? Para os próximos dias, para a UFSC, qual é a importância, qual é o impacto desse evento, né, desse primeiro dia e dos demais dias, para a gente falar sobre gestão do conhecimento, professora? Nossa, é bem importante. A gestão do conhecimento ela tem que sair desse mundo teórico e ela realmente, o trabalhador, o gestor, entender que você hoje, que todo mundo repete, né? Hoje só se faz, né? Qual é o valor da organização, são os conhecimentos. Tá bom, mas como é que eu gerencio isso? E se a gente não sabe o que significa, a gente não consegue gerenciar. Então, este evento é importante para criar essa ponte mesmo entre teoria e prática. Estamos aqui discutindo como é que nós implantamos isso nas nossas organizações.
Como é que nós implantamos isso no nosso trabalho? Está tão importante ficar dizendo a IA vem para roubar empregos, todo mundo está perdendo emprego. Como é que nós vamos trabalhar isso? Nós não podemos perder emprego. A solução que está sendo dada é dar um salário mínimo básico para todo mundo no mundo, porque não terá emprego. Isso não é solução. Isso é uma emergência, isso é cuidar de uma urgência. Mas como é que a gente pensa num futuro? É a partir de uma gestão do conhecimento dessas pessoas. E não é só aprender a engenharia das perguntas, né, que a IA nos exige, mas não é só isso, é mais do que isso. A IA, ela cria inteligência a partir da nossa inteligência. Está na hora de nós discutirmos quais são as nossas inteligências que têm que ser trabalhadas. Muito bem, meus amigos, o evento promete, né? Hoje, 22 de novembro, vai continuar até o dia 24, aqui na sede da Fiesc, da Federação das Indústrias Catarinenses. Eu tenho uma honra, né? Para mim, eu fico muito honrado de estar aqui, né? Agradeço de pronto, professora, a cessão desse espaço. Já o fiz nas mídias e agora faço pessoalmente a professora Patrícia de Sá Freire, que faz um trabalho belíssimo e que está reunindo tanta gente boa em prol do conhecimento. Professora, obrigado, viu? Eu que agradeço a você mais uma vez, conte comigo sempre aí na sua divulgação. Obrigado, professora. Obrigada. Bem, meus amigos, eu estou aqui com o professor Luiz Roberto Cury, nada mais do que o presidente do Conselho Nacional de Educação, diretamente de Florianópolis, do SIC-CKM 2023, aqui para o Papo no Auge. Professor, uma satisfação enorme estar falando com o senhor, gratidão por sua fala. E eu queria saber, de pronto, professor, qual é o papel, né, do Conselho Nacional de Educação, qual é a sua importância para a educação do nosso país? Bem-vindo, professor. Obrigado, é um prazer mesmo estar aqui. Bom, o Conselho Nacional de Educação é um órgão do Estado, né? O papel dele é importante, ele foi fundado por Benjamin Constant, portanto ele tem um papel bastante longo na história brasileira, a trajetória de mais de um século. O que nós temos que considerar é o seguinte: o Conselho Nacional, por ser um órgão do Estado, é um órgão que se articula diretamente com a sociedade, mobiliza a sociedade em torno dos direitos educacionais. Essa é a função mais relevante do CNE, né? É nós ampliarmos e cada vez mais os direitos de educação da sociedade brasileira, mesmo aqueles setores que já têm alguns direitos, mas não tem todos, né? Tem direito à vaga, mas não tem direito ao aprendizado. Tem direito à escola, mas não tem direito a um ambiente escolar ativo, amplo, socioafetivo, que reordene valores e teça trajetórias de êxito futuro. Então, essas são questões fundantes que vão da escola básica, vão, aliás, da escola infantil, até a universidade e a pós-graduação. Nós temos que olhar esse processo todo, porque em todas as etapas há cerceamento de direitos e há cerceamento, inclusive, de impactos da sociedade relevantes. Em todas as etapas educacionais, os impactos que se espera da educação ao longo das décadas no Brasil não vêm sendo plenamente alcançados. Obrigado, professor, por sua fala inicial. A sua fala hoje no Congresso, no SIC, é sobre a educação inovadora. E eu vou lhe provocar, né? Sobre quais pilares se assenta a educação inovadora, como é que a gente pode extrapolar o tradicional dentro de sala de aula? Olha, a educação inovadora se assenta num pilar essencial estratégico, não é? Que é o pilar do currículo e da convivência, por incrível que possa parecer. Não tem nada mais inovador hoje no Brasil do que um bom currículo. Porque os currículos brasileiros da educação superior, por exemplo, são muito antigos. E são antigos em todas as suas dimensões. Eles são antigos do ponto de vista mesmo do ordenamento e da baixa articulação com as fronteiras do conhecimento. São antigos do ponto de vista do ordenamento do ensino, que muitas vezes não alcança o aprendizado. São antigos pela sua desconexão com os ambientes de trabalho e com a sua proximidade, obviamente, aos requisitos profissionais contemporâneos, porque eles mudam, só não muda o currículo, os requisitos mudam, os currículos continuam os mesmos, tá certo? E essa é uma ação estratégica do Conselho Nacional de Educação, que é, por norma educacional nacional, rever os currículos e reordenar novas diretrizes curriculares nacionais, exemplo que nós fizemos com as engenharias recentemente. Bom, recentemente ele foi implantado por conta da Covid, etc. Mas sempre que você reordena um currículo, você tem até 2 anos para ele entrar em efetivo funcionamento, por uma questão da adaptação dos estudantes, etc. Basta dizer o seguinte:
absolutamente alteramos o foco do currículo para competências, não para conteúdos, né? Ao alterar o foco para competências, obviamente a gente não acha que conteúdo seja necessário, pelo contrário, é que as competências agregam os conteúdos, objetos de conhecimento, numa perspectiva interativa e flexível, tá certo? Com práticas, né? Com perspectivas de aprendizado, com perspectivas de atitudes e de comportamentos socioemocionais inseridos nesse aprendizado. Ou seja, a gente obviamente amplia, não é, a formação por uma flexibilidade ampla e diversa de formas de aprendizado, capazes de colocar os estudantes no protagonismo dele, não é? Que ele possa ler, escrever, produzir intelectualmente, ter autonomia intelectual, ter maturidade, ter criatividade, sobretudo, não é? Competência não é tolher a criatividade, pelo contrário, não é submeter o curso às regras de mercado, isso é uma baboseira, não é? Que afasta o emprego do jovem diplomado, é uma baboseira criminosa, inclusive, não é? Então, competências, de fato, vêm a consignar a presença central do estudante no processo, não é, da sua trajetória, da gestão da sua trajetória, na medida em que, nas diversas fases de competência, ele vai interagir com o meio, ele vai aprender com objetos de conhecimento apresentados para ele pelas práticas, pelo meio, muitas vezes, de trabalho que vai ser alcançado, pela aproximação ao ambiente profissional. Isso só vai apresentar para ele, inclusive, novas formas de objetos de conhecimento ou de conteúdos, não é? Além dos teóricos, além dos livros, além dos professores. É claro que tudo isso é importante. Agora, o professor ganha uma importância ainda maior nesse processo. Por quê? Porque ele tem que conduzir o estudante nesse ordenamento de competências, nesse ordenamento de amplitude cultural que o curso deve dar para o estudante. Ele deve ampliar-se culturalmente, ele não pode se formar, não é, simplesmente com a fixação apenas nas disciplinas. Ele tem que se formar uma abrangência mais ampla, onde ele possa entender, inclusive, o valor da interdisciplinaridade como fator de futuro, como fator de prática futura profissional, seja ela na pesquisa, seja ela como docente, seja ela como bacharel que vai trabalhar em indústria, em serviço, em políticas públicas, não é? Essa diversidade impõe a necessidade de uma maior aproximação a esses ambientes profissionais, a esses ambientes de trabalho para os estudantes desde o começo, não é? O estágio digamos assim, é o auge desse processo, não é? E não se pode abrir mão dessa perspectiva presencial de práticas. Isso é muito importante, não é? Mas também nós não podemos imaginar que o estudante hoje em dia tenha condições de aprender ficando cerca de 5 a 6 horas por dia dentro de uma sala de aula, ouvindo um professor que milita no ensino, não é? Mas que não alcança o aprendizado, não por culpa do professor, mas por culpa da estrutura curricular, para dar um lance muito rápido do que significa isso. Professor, uma potente fala, né? E para a gente fazer a nossa derradeira pergunta, não menos provocativa, para onde caminha o ensino superior no Brasil, professor? Pois essa é uma grande questão que o país precisa resolver, né? O ensino superior precisa caminhar em direção ao futuro do Brasil, mas o futuro do Brasil do ponto de vista de todo o seu ordenamento, de planejamento econômico, de crescimento econômico, de amplitude da produtividade industrial, de amplitude do incremento de políticas públicas que devem ser sempre atualizadas. Para isso precisa de bons profissionais, tá certo? De amplitude da pesquisa que tem que ser continuada, os grandes pesquisadores brasileiros, inclusive a Federal Santa Catarina, têm que ser sucedidos, tá certo? Isso depende dos currículos da graduação, não é isso? Então, a amplitude é essa. A educação superior não pode ser conduzida por um caminho transverso, não é? Sequer paralelo a esse tipo de desafio que o país tem. O Brasil tem que perseguir desafios de produtividade industrial. Os currículos e os cursos de educação superior têm que perseguir, portanto, a expansão da economia brasileira, que cresce há 40 anos, um ritmo menor que a economia mundial. Certo? O Brasil precisa, portanto, por meio desses estudantes, recompor a industrialização brasileira, que passa por crise atrás de crise, quase num processo de desindustrialização. Não é? O PIB da indústria brasileira, o PIB na participação do PIB nacional caiu muito nos anos 70. Veja você
E dos anos 80, que era a década perdida, não é? Nós tínhamos cerca, por volta de 28% e 30% nessas décadas, né, de participação da indústria de mineração. Hoje chegamos a 11%, né, da indústria transformadora. Então, é muito complicado. A indústria não vai se transformar e o Brasil não vai ampliar sua produtividade sem inovação. A inovação precisa de engenheiros, precisa de técnicos, de informática, de sociólogos, porque a inovação é um ambiente, é um ecossistema. Ela não se dá por mágica dentro da indústria. Precisa haver ambiente sócio-inclusivo, precisa haver cultura mais ampla. Esses profissionais, engenheiros, têm que ser culturalmente formados, não basta apenas saber fazer as contas, certo? Isso é muito importante e tem que ter dimensão, como eu disse, conjuntural de desenvolvimento. O agente transformador do país é o egresso da educação superior, sobretudo é ele, né? Então não se pode imaginar que a educação superior caminhe outro rumo, senão associada aos fatores de crescimento econômico, de justiça social, mas sobretudo o mais importante é que a educação brasileira caminhe no rumo da correção da profunda desigualdade brasileira, que ceifa vidas por meio da fome, que ceifa vidas por meio do desemprego, né? Que ceifa vidas pela não possibilidade de inclusão. Mas isso está ligado à intolerância ainda racial, à intolerância ainda de gênero. Tem uma série de intolerâncias que precisam ser superadas, né? Para que a gente consiga combater a desigualdade, com emprego, obviamente, mas também com valores, tolerâncias e direitos expressos e absolutamente colocados na prioridade do processo de desenvolvimento do Brasil. O país não cresce sem esses direitos estarem plenamente estabelecidos. O país cresce ao contrário, muitas vezes avança para retaguarda. Obrigado. Professor, muito obrigado pela sua participação, tá? Valeu. Bom, meus amigos, esteve aqui com a gente o professor Luiz Roberto Túlio, presidente do Conselho Nacional da Educação. Muito bem, meus amigos, estamos aqui agora com Graziela Bresolim, que é doutoranda do programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, aqui da UFSC, um programa de pós-graduação conceituadíssimo, vale dizer, tá? E ela vai participar de um painel que fala sobre universidade em rede, tá? E eu queria saber de você, Graziela, né? A tua fala vai ser sobre 7 ferramentas, né, das universidades em rede. Eu queria que você explicasse pra gente, pra nossa audiência, quais são essas ferramentas. Por gentileza, obrigado mais uma vez aqui. Bem-vindo ao Papo no Auge. Muito obrigada, eu agradeço o convite de você estar aqui. Especificamente, o meu painel vai abordar 7 ferramentas da Universidade Corporativa em Rede. Entre elas, a primeira, que é o modelo de maturidade do sistema de educação corporativa, que é para você identificar em qual estágio a sua universidade corporativa se encontra. A segunda ferramenta é a autoavaliação do último estágio desse sistema de educação corporativa, que é a Universidade em Rede, ou seja, você consegue autoavaliar como você está dentro desse modelo. E as outras 3 ferramentas são para ajudar o mapeamento do perfil profissional, para o desenvolvimento das competências e para o desenvolvimento das trilhas de aprendizagem. Aí a gente também vai ter a outra ferramenta, que é a neoaprendizagem, a metodologia de ensino e aprendizagem. E por último, então, o modelo de avaliação multinível. Muito bem, Graziela. Deixa eu te provocar mais um pouquinho, né? Qual é o impacto positivo dessas ferramentas nas organizações? Eu sei que você estuda isso, né? Qual é o impacto positivo dessas ferramentas? Eu acho que o principal impacto realmente é a gente conseguir mapear as demandas, as lacunas de competências das organizações, para a gente conseguir desenvolver essas competências, conseguir também ter uma capacidade de transferir o aprendizado para a prática do trabalho. Então, vai ter realmente um planejamento multinível, eu acho que assim, uma capacitação, uma ação educativa que seja realmente inovadora, que motive os colaboradores a se autodesenvolver. E aí também uma ferramenta de avaliação consiga gerar os impactos dessa aprendizagem lá nos resultados e nas estratégias da organização. Bom, Graziela, obrigado mais uma vez pela tua fala, né? Eu sei que também você vai falar aqui no painel sobre neoaprendizagem. Esse é um conceito novo, eu nunca tinha ouvido falar. Tá? Eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que é isso e qual é a importância de estudar neoaprendizagem. A neoaprendizagem eu venho desenvolvendo ao longo do meu doutorado e ela é uma metodologia de ensino e aprendizagem experiencial e expansiva,
e cria aí um ambiente, né, de aprendizagem que a gente chama, que é aquele ambiente ativo, ágil e colaborativo. E realmente ele consegue fomentar aí o desenvolvimento das novas competências e auxiliar aí na capacidade de transferir esse aprendizado para a prática. E ele é uma maneira nova, eu digo assim, de planejar essa aula inovadora. Ou seja, é um modelo em que o professor já inicia sua aula com uma atividade experiencial prática, para depois, no segundo e no terceiro momento, realmente se aprofundar ali nas teorias, aquele conhecimento mais teórico, e em sequência aquele aluno ele vai testar novamente uma atividade prática e depois ele vai conseguir realmente aplicar e transferir de maneira mais fácil o aprendizado. Então é uma metodologia bem aplicada, prática, com foco na aprendizagem prática, para aí estar auxiliando e motivando os alunos, né? Aí a realmente sempre está em contínua aprendizagem. Então a neoaprendizagem é algo que eu tenho muito orgulho e eu espero que realmente o pessoal goste dessa nova metodologia. Que legal, que legal, que legal. Nossa futura doutora, o Bufisque, falando aqui do Papo no Auge. Obrigado, Graziela. Obrigada. Muito bem, meus amigos, dando continuidade aqui a esse episódio especialíssimo, direto da Fiesc, né, um evento promovido pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu estou com Letícia Medeiros, gerente da Unicazan. A Kazan é a empresa de saneamento daqui de Santa Catarina, e com Sabrina Padilha, administradora da Kazan, da Unicazan, tá? Então, assim, eu queria saber de vocês que vão fazer uma fala aqui no painel, o que é a Universidade em Rede? Qual é a experiência que vocês trazem da Kazan como universidade corporativa para a gestão, né, do conhecimento nas organizações? Por favor, Letícia. Então, a Universidade Corporativa em Rede, ela possibilita a empresa fazer os relacionamentos tanto com a academia quanto com seus parceiros, né? A experiência da Kazan com a implantação do modelo Universidade Corporativa em Rede nasceu em 2019, né? Nós fizemos aqui uma parceria com a Universidade Federal e entendemos que muito daquilo que o modelo preconiza nós já fazíamos. O que nós fizemos foi tabular, verificar tudo que nós já fazíamos, entender um pouco mais o modelo e trazer dele o que nós podíamos fazer de aplicação. A Sabrina, nossa administradora, foi ela que fez a implantação do projeto, né, a nossa parceria, mas ela pode continuar conversando sobre essa implantação. Ô, Sabrina, qual é o impacto da universidade, né, dessa universidade corporativa, né, na pavimentação de conhecimento dentro da organização da Kazan? A Universidade Corporativa Kazan possibilitou à empresa ter uma educação corporativa mais estratégica, né? Então hoje a gente atua estrategicamente dentro das metas e do planejamento da empresa. Então nós temos um plano anual estratégico que a Kazan determina, né? E em cima desse a gente faz o nosso plano de desenvolvimento de pessoal e nossas ações de educação corporativa também, porque nós temos projetos dentro da nossa universidade, nós temos os jovens aprendizes, o projeto de estágio. Então a gente, como a Letícia falou, a gente forma todo o nosso público interno, nossos jovens aprendizes estagiários, e também o nosso público externo, que são os nossos clientes, né, os nossos fornecedores. Então a gente começou a atuar de forma mais estratégica e menos sob demanda. E isso fez com que os resultados da Kazan aumentassem, né, melhorassem, e também fez com que a gente tivesse um posicionamento estratégico maior dentro da organização, né? Ah, que legal. E pra gente fechar esse papo, qual é a expectativa de vocês pro evento e o que é que vocês vão levar pra Kazan daqui desse evento do SIC 2023? Bom, o evento, ele sempre nos traz bons frutos, né? Seja para novas perspectivas ou projetos de empresas parceiras para a implantação em nossa empresa, e nós trazemos também para os nossos parceiros muitas das atividades que nós estamos fazendo lá. Um dos nossos parceiros mais atuantes é a Companhia de Saneamento da cidade de Joinville, a CAGE. Fechamos algumas parcerias em troca de conhecimento, né, para capacitação da comunidade. Que legal. Eu espero que vocês tenham um excelente evento, tá? E mais sucesso para a Unicazan, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Muito bem, meus amigos, continuando aqui diretamente do palco, né, da sede da Fiesc, aqui em Florianópolis, eu me encontro nesse momento
com o senhor Márcio Kaiser. Ele é superintendente da Unidade de Desenvolvimento de Pessoas do Banrisul. E a gente vai falar um pouco, Márcio, sobre a Universidade Corporativa do Banrisul, né? Qual é a concepção dela, tá? Qual é o impacto que ela gera, tá? E o que é que você pode falar sobre, né, esse tipo de universidade para pavimentar conhecimento e gerar ainda mais conhecimento dentro do Banrisul. Muito obrigado mais uma vez por estar no Papo no Auge. Muito bom, obrigado pela oportunidade. O Banrisul hoje é uma empresa com aproximadamente 10 mil empregados. O ingresso no Banrisul é através de concurso público nível 2º grau. Então você tem que fazer um investimento muito grande na preparação desses profissionais. Este ano a gente já contratou mais de 1.200 empregados. Veja bem, são profissionais que muitos não tiveram nenhuma experiência profissional ainda, não atuaram numa organização. Então você tem que desenvolver um trabalho muito forte de preparação, primeiro para transformar ele num bancário, depois num gestor, depois num líder. Então o papel da universidade nesse processo ele é fundamental. E uma organização como o Banrisul, onde toda a área de RH hoje está vinculada ao presidente da empresa, já é uma demonstração clara de todo o investimento e importância que o banco dá para a área de educação. A gente tem um orçamento bastante robusto, bastante processo de formação dentro da universidade, para as funções mais básicas até as funções mais sofisticadas, liderança, a parte de desenvolvimento de equipe, toda a parte comportamental, e tudo a gente faz dentro da empresa. 95% de todas as soluções educacionais estão dentro do Banrisul, desenvolvido pelos profissionais. Nós temos hoje em torno de 500 colegas envolvidos com a universidade, nas mais diversas áreas. Profissional, um gerente, um superintendente que entra em sala de aula para desenvolver um tema. Então isso para nós, além de o conhecimento que a gente tem do nosso negócio, da nossa cultura, a gente desenvolve isso com mais sofisticação, claro. E a gente também tem programas de incentivo à formação superior, a gente investe muito, tem um orçamento de mais de 5 milhões aí na graduação, na pós, mestrado, doutorado. Então o banco investe muito em educação e a universidade tem um papel fundamental, ainda mais numa empresa pública, né? Ô Márcio, e aí te provocando um pouco, qual é o grande diferencial de uma universidade corporativa quando a gente compara, por exemplo, com universidades tradicionais, né, como a própria UFSC, Universidade Federal de Pernambuco, enfim? Muito bacana a sua pergunta, porque assim, academia hoje, aí a gente tem conversado muito com a academia, que ela entrega para o mercado não atende à necessidade das organizações. Então, a FEBRABAN desenvolveu já vários encontros da universidade convencional com as universidades corporativas para que a gente ache um equilíbrio nisso. Se tivesse a entrega dentro do que o mercado precisa, você não precisava ter uma universidade corporativa tão robusta. Algumas discussões, alguns dados a gente está trazendo aqui nesse congresso. Veja bem, se hoje eu preciso, claro, investir, é importante a formação acadêmica, né? Mas eu preciso mais precisão daquilo que a empresa tem necessidade. Então, por isso que hoje a gente investe só na nossa empresa, lá são em torno de 80 horas, média ano por empregado em educação corporativa, para atender esse gap, esse déficit que nós temos dentro da organização. Claro, especializa em produtos, serviços, questões mais específicas, né? Mas a academia precisa olhar e aproximar mais das empresas para ter uma equalização melhor aí dessas formações. Tá dado o recado, meus amigos. Falei aqui com o Márcio Kaiser, superintendente da Unidade de Desenvolvimento de Pessoas do Banrisul. Márcio, brigadão por sua participação aqui no Papo no Auge. Obrigado, viu? Obrigado e sucesso aí pro teu Papo no Auge. Valeu, grande abraço. Muito bem, meus amigos, agora eu falo com Analisa Blando. Ela é VP de Finanças da CAT e acabou de fazer a sua fala aqui no SIC CQM 2023, diretamente da Fiesc. E, Analisa, você falou sobre o ecossistema Santa Catarina. E aí eu te pergunto, como é que esse ecossistema de inovação ele foi construído? Bem-vinda aqui ao Papo no Auge. Obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. Foi construída a partir da Universidade Federal, né, a partir do curso de engenharia. Então, os profissionais os estudantes vinham estudar em Santa Catarina, concluíam sua faculdade e aí não queriam ir embora, gostavam da cidade e assim começou a esse movimento de montar empresas aqui e muito colaborativo. Eu acho que isso é uma grande característica
E eu tenho uma grande força isso, porque um colaborava com o outro. E assim se formou. Muitas vezes a gente vê em várias empresas a competitividade. Nesse ecossistema de inovação, em todos, né, que agora todo mundo sabe, ele nasceu colaborativo. Então, pessoas colaborando com pessoas, empreendedores e colaborando com empreendedores, todos colaborando entre si. E isso faz toda a diferença, porque assim você busca informação, assim você busca a solução para aquelas questões que você não sabe. Então, você busca pedindo ajuda, né? E as pessoas te ajudando. Então, assim nasceu esse ecossistema que foi fomentado por muita gente. Tem iniciativa pública, né? Tem a academia, mas tem muito a sociedade civil organizada. E aí é com muito orgulho que eu sou vice-presidente de finanças da CAT, porque é um ecossistema que é fenomenal, colabora com o empreendedor ou até com a pessoa que quer inovar na sua carreira, né, fazer uma carreira. Ele colabora de vários aspectos, colabora com a empresa estabelecida, colabora com quem tem uma ideia, colabora com quem, no meu caso, quer aprender a inovar, que eu tinha uma empresa tradicional, um multi-family office, e eu queria democratizar o serviço, e foi na ACAT que eu busquei esse conhecimento. Colabora com quem quer buscar recursos, né, tem linhas de crédito, então assim, todo esses pilares combinados, essas características que fizeram a gente ser esse ecossistema que a gente tanto se orgulha. Ah, que legal. E assim, pra gente explicar pra nossa audiência o que é a ACAT, né? E qual é a importância dela dentro desse ecossistema. A ACAT é a Associação Catarinense de Tecnologia, e que não é uma mera associação, é um local onde tem muitas iniciativas. A gente tem uma vice-presidência de talentos, por exemplo, que busca formar desenvolvedores, formar profissionais, incentivar os jovens a buscar inovação, buscar solução, né? Então, assim, tem vários programas de colaboração para ajudar a empresa estabelecida a inovar. Tem incubadora, tem aceleradora, atrai fundos de investimento. Nós ali, como VP Financeira, né, a gente tem uma linha de crédito que os empreendedores podem buscar financiamento com juro barato e sem precisar de garantia, porque os associados da ACAT formaram um fundo garantidor de crédito. Então é um ambiente muito interessante que, olha, convido a todos a conhecer. Ah, que legal, que legal. Analisa, obrigado, tá, por sua participação, sucesso. Obrigada, satisfação falar com vocês. Valeu, obrigado. Deixa eu chamar aqui também, né, representando a CAT, Daniel Leibniz. E eu espero que tenha falado o seu nome certo. Leibniz. Bem-vindo, Daniel, aqui ao Papo no Auge, nosso podcast da UFSC. A minha pergunta, eu estive aqui em 2019 em Santa Catarina, pela Universidade Federal de Pernambuco. À época, a gente veio em missão pelo Sebrae, porque a gente queria conhecer o ecossistema de Santa Catarina. E a minha pergunta é justamente essa: o que é que atrai tanta gente para vir para cá, para conhecer Santa Catarina, para conhecer esse ecossistema? Eu acho que o mais importante, o que atrai mesmo, é essa energia que as pessoas têm, né? Essa forma de pensar, de um querer ajudar o outro, de um querer colaborar com o outro, e da gente ver a importância de receber bem os outros, né? Porque quando tu recebe bem uma pessoa, ela vai se sentir acolhida, ela vai ser aberta para parcerias, sim, ela vai fazer, né? E ela pode ajudar a desenvolver as coisas na frente. Então, sim, assim, eu penso que essa atração que as pessoas têm é justamente por isso, por ter esse clima de receber bem, de estar as pessoas aqui querendo ajudar umas às outras, querendo se desenvolver. Isso reflete no desenvolvimento de todas as outras coisas. Ah, que legal. Daniel, eu queria te agradecer muito por sua participação aqui no nosso podcast. Lembrando, quem quer conhecer a CAT, como fazer, como entrar em contato, fala aqui um pouquinho para a nossa audiência. Olha, para quem quiser conhecer, para quem quiser entrar em contato, vai ser muito bem-vindo, né? Então, assim, por favor, pode entrar pelo site, pode entrar em contato, ligar para lá, que com certeza, ou qualquer pessoa que tenha algum envolvimento, com certeza vai receber e vai mostrar tudo que tem lá e como a pessoa pode usufruir daquilo.
Legal, eu já fui e garanto, é muito bacana a CAT, não é à toa que estamos em Florianópolis, Ilha da Magia, como ele bem falou, né? Recebe bem todo mundo. Obrigado, viu? Muito obrigado. Valeu, grande abraço, Valeu. sucesso. Tchau, obrigado. Mais um ilustre convidado aqui no podcast Papo no Auge, eu converso com o professor Alessandro Margherita, da Universidade de Salento. Professor, aproveitando o ensejo do nosso evento aqui, eu queria saber do senhor, para onde caminham as organizações no que toca à gestão do conhecimento? Essa é uma questão complexa. Posso pensar aqui, se você quiser, né? Sim, a resposta pode ser dada por diferentes perspectivas. Por uma perspectiva tecnológica, por uma perspectiva gerencial, por uma perspectiva sociológica. Minha experiência é principalmente do ponto de vista de recursos humanos e organizacional. Eu não sou um especialista em gestão do conhecimento em si, mas eu sou um entusiasta do assunto. E de fora, então, eu diria que a dinâmica dentro da organização, através do qual o conhecimento é criado, especialmente, o problema é pegar o conhecimento tácito mais do que o conhecimento explícito, mais do que codificar o conhecimento que está dentro do cérebro das pessoas. Esse é o verdadeiro desafio. A questão é, qual é o futuro? O futuro é a capacidade da organização para extrair conhecimento tácito e explícito, principalmente em um mercado de trabalho que é cada vez mais dinâmico, em que as pessoas tendem a mudar de organização com frequência. E isso é um problema porque quando o recurso sai da organização, ele leva consigo todo o conhecimento que é gerado. Então, este é o primeiro ponto. Portanto, a capacidade de extrair milhares de conhecimentos para salvar milhares de conhecimentos. O segundo ponto é a capacidade da organização tentar mesclar as potencialidades, por exemplo, inteligência artificial e tecnológica, que dá novas potencialidades em termos de extração de conhecimento e criação de novo conhecimento, mas acredito fortemente que é isso. Ainda é necessária a expertise das pessoas, dos agentes humanos, mais do que da tecnologia, principalmente na hora de selecionar o conhecimento certo, porque os computadores, a inteligência artificial são ótimos para visualizar o conhecimento, é aí que a tecnologia pode ajudar. Mas quando se trata de selecionar o conhecimento, de projetar, é aí que o agente humano é necessário. Portanto, essas são as principais tendências para mim. A capacidade de preservar e conservar, atrair e reter conhecimentos, especialmente num contexto muito dinâmico. Em segundo lugar, a capacidade de integrar o computador, a inteligência artificial e a inteligência humana quando se trata de gerenciar o conhecimento. Professor, muito obrigado. Foi um prazer para mim estar aqui. Muito bem, meus amigos, finda a nossa participação aqui no SIC e CKM 2023, promovido pela Universidade Federal de Santa Catarina, aqui diretamente de Florianópolis. Eu tive a honra de participar desse evento aqui, entrevistando proeminentes professores, proeminentes profissionais. Eu espero que vocês tenham gostado das falas potentes que por aqui passaram. E o podcast Papo no Auge se despede por hora. A gente vai agora sim, de fato, entrar em férias e a gente volta em 2024 com muito conteúdo bacana. Eu espero que vocês acompanhem a gente, continuem nos seguindo, seja no Spotify, seja no YouTube. Clica aí no sininho, segue a gente, compartilha o nosso conteúdo. Eu acho que é importantíssimo que você assim o faça, porque a gente está gerando conhecimento e alargando a inteligência coletiva. Um grande abraço, o Auge vai mergulhar, mas a gente volta em 2024 com muito mais conteúdo. Valeu!